Oi, gente! Hoje a gente vai meditar no nome 56 dos 72 nomes de Deus, que é o nome Dissipando a Raiva. É o P, Vod e Yod, e o nome do anjo correspondente é Poiel. Então é P, Vod, Yod, Poiel. P, Vod, Yod, Poiel. P, Vod, Yod, Poiel. A gente vai utilizar este nome aqui para a gente conseguir dissipar a nossa raiva o mais rápido possível, né? A raiva, como os outros sentimentos, ela tem uma função, né? É importante a gente ter a capacidade de sentir raiva, de manifestar raiva e principalmente de entender a nossa raiva. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente pode fazer para extrair mais conhecimento, para conseguir fazer um processo que transmute a raiva e de forma que a gente consiga aproveitar o melhor do que esse sentimento pode proporcionar para a gente, né? Então, eu vivo uma situação X que envolva uma ou mais pessoas e normalmente eu vou ter o sentimento de raiva quando eu me sinto prejudicado de alguma forma, né? A primeira coisa que eu posso pensar é assim, por que eu acho que a outra pessoa deveria ter agido de outra forma, né? Então eu posso tentar me colocar no lugar dela para entender por que ela agiu de determinada forma comigo, né? O que levou essa pessoa a agir de determinada forma que me prejudicou. E aí eu posso chegar à conclusão, normalmente eu vou chegar à conclusão de que a pessoa fez o que era melhor para ela, né? E isso enraivece muito a gente, mas não deveria ter motivo para nos enraivecer. Afinal de contas, cada pessoa tem mesmo que fazer o que é melhor para si, né? Em primeiro lugar. A gente pode se preocupar com as outras pessoas, né? Mas a gente não é obrigado a, né? E o que normalmente gera muita raiva, muito mais raiva ainda, é quando a gente é uma pessoa que tem o hábito de se preocupar muito mais com os outros do que com a gente mesmo. Então, quando a gente tem esse perfil e uma pessoa faz alguma coisa que ela se colocou em primeiro lugar, isso gera muita raiva, né? Mas aí já é para a gente refletir por que eu coloco os outros em primeiro lugar, né? Aonde que começou isso? Eu acho realmente que isso é o certo? E tá, mesmo que eu responda, eu acho que isso é o certo. Eu acho que as pessoas têm que se preocupar primeiro com o coletivo e depois consigo mesmas, ou primeiro com os outros e depois consigo mesmo, tá? Isso quer dizer que por eu achar que isso é o certo, as outras pessoas também têm que achar que isso é o certo? Não. Então aí eu já começo a questionar um pouco a validade, né, daquilo que eu estou sentindo, né? Assim, tudo que eu sinto é válido, né? Eu posso validar, não tem problema, eu posso sentir raiva, né? Mas se eu quiser, então eu posso sentir raiva, né? Por ter havido essa situação, né? Mas eu posso fazer todo esse raciocínio que eu estou fazendo também para eu me libertar do sentimento de raiva, né? E como que eu vou fazer para me libertar do sentimento de raiva? Eu preciso questionar esse sentimento, né? Eu preciso diminuir a força dele, né? Porque quando a gente fica cheio de motivos e razões e fica apontando para outra pessoa, eu não consigo sair desse sentimento, né? Então vamos lá. É como se eu dissesse assim, né? Se eu entrar nessa energia que eu estou falando, como exemplo, eu quero que o outro se importe mais comigo do que com ele. E eu quero que ele se importe mais comigo do que até eu mesmo me importo. Então, assim, se eu não me importo comigo a ponto de me priorizar,
Por que será que eu acho que o outro tem que se importar comigo a esse ponto, de se deixar de lado? Né? Então já é um primeiro passo para a gente começar a pensar. Né? Eu posso pensar também, por que eu estou... o que eu realmente estou sentindo? Né? Por que eu estou sentindo isso? Então eu começo a me aprofundar um pouco, porque quando a gente fica nessa raiva, assim, aconteceu tal situação, eu jogo toda a culpa em cima da outra pessoa, faço um julgamento e fico nesse sentimento mais superficial, assim, né? Eu não paro para me aprofundar naquilo que eu realmente estou sentindo, porque a gente tem um sentimento que é mais superficial aqui e a gente tem o verdadeiro sentimento que está por trás, tá? Então, às vezes a gente acha que é esse da frente, mas quando a gente começa a se perguntar mesmo, se apertar um pouquinho contra a parede, então por que eu tô sentindo isso, né? O que eu esperava que acontecesse? Essa é uma pergunta boa. Então, o que eu esperava que acontecesse? Aí vem alguma resposta, né? Aí eu posso me perguntar assim, de quem eu realmente esperava isso que eu estava esperando dessa pessoa? E aí pode ser que venha, nossa, quando eu era pequeno, acontecia muito essa situação. E aí eu me irritava muito, porque a minha mãe fazia desse jeito. Ah, tá, então tinha um sentimento ali por trás que era esse trauma, essa mágoa em relação à mãe, e toda vez que você acessa isso de novo, aí vem essa raiva. Então, essa raiva não é desta pessoa que está fazendo isso agora só, né? É uma raiva já antiga e que você acessa e traz essa força toda lá do passado e, né? Ou eu vivi uma situação muito traumática num relacionamento afetivo e isso ficou registrado e aí agora, quando eu vou para outros relacionamentos que começa a acontecer alguma coisa que eu acho que possa ser parecida, eu já acesso aquela raiva do relacionamento anterior e acho que é dessa situação aqui, mas na verdade está vindo lá de trás, né? Então, a gente precisa se aprofundar um pouquinho para descobrir o que é. Então, pode ser assim, eu fui ingênuo, por que eu confiei nessa pessoa, né? Bom, você foi traído em algum outro momento? Você está se sentindo ingênuo, não só nessa situação, mas em outras, né? E eu quero continuar sendo ingênuo, né? Eu vou continuar confiando cegamente? Será que eu preciso me tornar uma pessoa um pouco mais precavida? Então, assim, quando a gente se aprofunda um pouquinho mais, a gente pode extrair mais coisa dessa raiva, né? A gente pode trazer um pouco de autoconhecimento. E aí a gente pega esse sentimento que estava ali superficial, que estava só gerando uma negatividade e um julgamento entre mim e essa pessoa ou várias pessoas, né? E eu consigo transformar numa coisa que me traz benefício, que é o autoconhecimento, que pode me ajudar a resolver situações antigas que estavam mal resolvidas. Então, assim, se o que aconteceu comigo, com a minha mãe, ainda está gerando isso aqui depois de 35 anos, então acho que eu preciso ir lá tratar disso que eu senti com a minha mãe, né? Quando acontecerem situações futuras, eu já vou saber lidar com isso de uma outra forma. Provavelmente eu vou estar menos vulnerável a esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode extrair coisa, né? E a raiva, se ela bem utilizada, ela pode impulsionar a gente também, né? Ela pode ser mobilizadora. Então, eu vivo uma situação com alguém, eu fico com muita raiva daquilo que aconteceu, sei lá, eu fui excluída de algum lugar, e aí eu tava ali naquela necessidade de socialização, de ser aceita pelo grupo e tal, e eu não fui bem aceita, eu fui excluída. E aí eu saio dali com aquela raiva. Eu sempre tive vontade de fazer um negócio na minha vida lá e nunca tive coragem. E agora, então, sei lá, uma situação de trabalho. E agora, então, eu vou abrir a minha empresa. E vai e abre uma empresa e fica super bem, né? Então, a gente pode usar essa raiva ou, eu terminei um relacionamento, eu tô cheio de raiva, cheio de ódio,
eu posso ir lá e começar a usar essa raiva, então, para cuidar do meu corpo, para cuidar do meu cabelo, para voltar a estudar, para, enfim, voltar a sair com os meus amigos. E você não vai ficar fazendo isso movido por raiva, né? Mas às vezes, quando a gente tem esses rompantes, vem uma energia muito grande, que é de vontade de destruir tudo, a gente pega essa vontade de destruir e usa para construir alguma coisa, né? Então, direcionar isso, né? E se a gente aprende a fazer dessa forma, o sentimento de raiva, ele dura muito menos tempo, ele vem, cumpre a sua função e ele dissipa e vai embora mesmo. Né? Se a gente não faz esse processo de transmutação e de direcionamento, ele pode ficar ali para sempre, porque você associou com a outra pessoa, é tudo culpa da pessoa, do que ela fez, você tem raiva dessa pessoa pro resto da vida, né? E fica ali alimentando esse sentimento, fica no coitadinho de mim e não sai do lugar, né? E fica emanando energia negativa pro outro e esperando às vezes uma reparação. Então, assim, quando eu espero uma reparação, quando eu acho que alguém fez alguma coisa que me prejudicou, ou eu vou transmutar essa raiva e deixo isso pra lá e vou direcionar e, já esqueci, né? Porque eu posso compreender os motivos que levaram essa pessoa a fazer isso comigo. Cada um tem os seus motivos, cada um tem a sua história. As pessoas, 90% do tempo, não fazem as coisas por causa das outras pessoas, mas por causa de si mesmas, né? Então, tinha a ver com ela e não comigo. Então, eu posso fazer esse processo e cuidar das minhas coisas, né? Mas se eu sinto que eu preciso de reparação, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar em contato com essa pessoa de algum jeito e vou manifestar o meu sentimento. Ó, aconteceu isso, eu me senti assim e eu gostaria que você fizesse X reparação para mim. E pode ser que a pessoa aceite, pode ser que seja até um alívio para ela. Nossa, eu não sabia que você estava se sentindo assim e que eu poderia fazer isso para reparar esse sentimento que você tá. Então, ótimo, vamos fazer isso então, né? Mas eu preciso comunicar isso, a pessoa não tem como adivinhar. E normalmente, quando a gente entra no sentimento de raiva, a gente não consegue comunicar nada direito. A gente vai falar uma coisa, fala outra por orgulho, né? E o que acontece, né? Então, ou eu transmuto, ou eu comunico e peço reparação, ou eu vou ficar com essa raiva dentro de mim de forma prolongada e sendo completamente inútil e ocupando o espaço de outros sentimentos que poderiam estar aqui sendo mais úteis para mim. Então a gente vai meditar nesse nome para tudo isso, para a gente adquirir essa consciência, para a gente aprender a fazer esse processo. É um processo que exige humildade, porque quando eu me coloco em processo para descobrir por que eu estou sentindo raiva, eu paro de apontar para o outro e aponto para mim, né? Para pedir reparação e para dizer para o outro que eu estou com raiva, eu também preciso de humildade. E esse comportamento aqui, que é esse que mantém a raiva e fica ali alimentando e prolongando isso, é o sentimento mais soberbo dos três. Então a gente vai usar esse nome para a gente fazer os primeiros dois, tá? Que a gente pode inclusive fazer os dois, né? Então vamos lá, é P-Vod-Iod. 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 Então eu vou visualizar a situação, a pessoa, as pessoas, né? E vou meditar nisso aqui. Isso aqui pode trazer clareza de tudo que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo. Pode abrir os caminhos para eu pedir reparação para essa pessoa, tá? Então é P-Vod-Iod, Poiel. 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 Um insight importante que veio para mim é: isso aqui faz a gente respeitar o estágio evolutivo das outras pessoas, a história das outras pessoas, as limitações das outras pessoas e as minhas todas, né?
a outra pessoa não sou eu. Então, ela não tem que agir de acordo com aquilo que eu acho que é o certo, né? Ela age de acordo com o que ela consegue agir, tá bom? E é isso, gente. Amanhã a gente tá aqui então para meditar no nome 57.